Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio deste que seguramente já é o seu programa Mentes que Sentem. Todos nós temos emoções, temos afetos, todos nós já vivemos momentos felizes, agradáveis, mas também já vivemos momentos muito difíceis. Alguns conseguem ultrapassar com uma certa ligeireza, uma certa resiliência, mas há outros que têm mais dificuldades, há coisas na nossa vida que nos marcam mais profundamente e esta questão da saúde mental, creio que é algo que cada vez mais está a ser um desafio na vida de muitos, na vida da nossa sociedade, na vida inclusive de alguns cristãos. Nós estamos aqui com a ajuda de Deus, pedindo a Ele que nos use para trazer alguma informação, para trazer a si algum repouso, alguma paz, alguma serenidade, se é esse sentimento ou essa realidade que pretende viver e que busca. Eu estou aqui, como habitualmente, com a doutora Cristina Dias. Olá, Cristina, que bom ver-te mais uma semana e obrigada pela tua disponibilidade em nos poderes ajudar. Obrigada, Milu, naquele lugar em que podemos partilhar, refletir, pensar. É bom estar aqui. Que bom. Nós, no último episódio, pudemos ver e pensar um pouquinho e refletir sobre esta questão dos sintomas pós-traumáticos, tanto a nível das crianças, a nível dos adultos, dos jovens, mas se calhar puxando um pouquinho do episódio anterior, desenvolver um pouquinho mais esta questão das crianças, se é a nossa realidade ou de algumas famílias que nos escutam, como perceber nos nossos filhos mais pequenos uma situação de algum stress pós-traumático e, acima de tudo, como poder ajudar as crianças? Olha, Milu, a primeira sugestão que eu gostaria de dar àqueles que nos acompanham é que pesquisem informação sobre o assunto. Existem, felizmente, cada vez mais organizações e sites e locais que disponibilizam informação sobre isto, que pode ser de grande utilidade para cada um de nós. Existem grupos de apoio que também nos podem ajudar. Portanto, a primeira questão é: devemos procurar informação para estarmos com uma maior capacidade de intervenção sobre a situação. Percebermos também que poderá haver necessidade de recorrer à ajuda especializada, no sentido de intervir com aquela criança, com aquele jovem. Porque há situações que não dependem apenas da nossa boa vontade. No entanto, há 2 ou 3 questões que são comuns, seja uma criança, seja um adolescente, que eu acho que como família ou como indivíduos nós podemos pôr em prática e que contribuem para este processo de cura, de restauro. Quando falamos de perturbação de stress pós-traumático, quando falamos nomeadamente da sintomatologia associada a crianças. Uma coisa que é extremamente importante tem a ver com dar atenção à criança. Dar atenção, uma atenção emocional, uma atenção física, uma presença. Não quer dizer que nós tenhamos que estar 24 sobre 24 horas, 7 dias sobre 7 dias com a criança, mas ter alguma intencionalidade na nossa presença. Por outro lado, é extremamente importante, às vezes nós não valorizamos isso, mas é extremamente importante a manutenção de rotinas. Sobretudo nas crianças pequenas, isto traz-lhes um senso de segurança, o que aparentemente é contraditório. Porque nós vemos as crianças pequenas a tentarem quebrar os limites, não é? Na realidade, elas precisam dos limites. Elas estão a testar a noção de poder que têm sobre as pessoas. Mas imagina algo como: eu vou buscar uma criança, ela tem 5, 6 anos, vou buscar lá à escolinha e a criança sabe que quando chega da escolinha à casa pode brincar um bocadinho, depois vai jantar, depois toma um banho, depois há história, depois vai para a cama. Isto é a rotina habitual da criança. Esta rotina traz-lhe uma noção de previsibilidade. A noção de previsibilidade traz-lhe uma noção de confiança. E lembra-te daquilo que temos visado nos episódios anteriores, que a primeira coisa a ser afetada quando passamos por uma situação traumática é a confiabilidade. Portanto, a previsibilidade ajuda-nos a ter alguma confiança. Não quero com isto dizer que agora vamos ser rígidos, que não há espaço para a flexibilidade, não há espaço para coisas novas. Mas a manutenção de rotinas é algo importante para as crianças. É também importante reforçar o seu senso de segurança.
E aqui, se me permites, eu vou partilhar uma experiência pessoal. Quando estávamos em plena época pandémica, mas as escolas ainda funcionavam, nós tínhamos, era a questão do distanciamento social, do uso de máscaras, uma série de situações. E eu recordo-me que na altura levei o meu filho mais novo, ele tinha transitado de ciclo, a escola ele já a conhecia porque os irmãos já tinham frequentado aquela escola, mas era a primeira vez que ele era aluno daquela escola. E eu recordo-me de uma altura, eu me ter atrasado um bocadinho para o ir buscar. Não estamos a falar de muito para nós, 10, 15 minutos. E quando eu cheguei, ele já estava junto com outras crianças no portão da escola e estava claramente assustado, claramente. Quando ele saiu, eu fiquei... O meu coração confrangiu-se por pena de auxiliar. E explico-te já porquê. Porque o auxiliar dizia-me, oh mãe, este menino estava muito assustado, mas, sabe, eu não o podia abraçar com esta questão do distanciamento social. E quando nós chegamos ao carro, ele desabou, não é? Porque não quis fazer em frente aos amiguinhos. Eu dizia, filha, mas o que se passou? Mamãe, eu tive tanto medo que tu não viesses buscar. Mas, filha, eu tenho-te vindo sempre a buscar. Naquele momento, eu senti-me triste por ele, por estar a vivenciar aquilo, e senti-me triste por aquela auxiliar, pelas condições que não lhe permitiam fazer de outra forma. Mas imagina, se ela tivesse tido condições para lhe permitir ser dado um abraço, aquilo tinha trazido uma noção de segurança àquela criança. Então é importante nós, conhecendo as nossas crianças e os nossos adolescentes, reforçarmos este senso de segurança. Ter paciência, sobretudo com as crianças mais pequeninas. Elas vão ser, provavelmente, aquilo que nós dizíamos no episódio anterior, vão ter comportamentos muito colas, muito dependentes. Termos alguma paciência, estimularmos a autonomia da criança, mas permitindo que ela tenha a noção de que nós estamos presentes. Vamos até ao parque, vamos brincar. Eu só vou andar de baloiço se tu fores comigo. Está bem, mas eu estou sentada aqui, eu estou-te a ver. Então vamos combinar o seguinte, eu vou contigo lá e eu empurro-te umas vezes, mas depois eu vou-me sentar ali no banco, tu estás a ver. O que é que tu estás a fazer? Estás a promover a autonomia, mas ao mesmo tempo estás a reforçar o senso de independência. É também importante, sobretudo com crianças um bocadinho mais velhas, criar com elas um espaço para o diálogo. Pode ser contigo, pode ser com uma pessoa com quem elas se sintam à vontade, mas partilharem aquilo que elas sentem, aquilo que as assusta. Há crianças que verbalizam isto. Há crianças que não conseguem verbalizar. Há crianças que gostam de escrever. Um diário seria excelente para uma criança nesta situação. Há crianças que não gostam de escrever, desenham, por exemplo. Então fazemos um diário desenhado. Vamos desenhar o teu dia, vamos desenhar os teus medos, vamos desenhar como é que nós podemos ultrapassar os teus medos. A forma da criança ter a capacidade de se exprimir. Há crianças que não gostam de fazer nada disto, gostam de tirar fotografias. Então vamos tirar uma fotografia a uma coisa boa no teu dia e vamos tirar uma fotografia a um medo que tu tens. Como é que eu fotografo um medo? O que é que tu achas que pode significar um medo para ti? Isto abre aqui um espaço para o diálogo. Promover também a autonomia da criança, a autoeficácia. Por exemplo, vamos pegar no exemplo do meu filho. Uma estratégia que nós podemos fazer é como é que tu te costumas acalmar? Como é que tu, quando tens medo, podes lidar com o medo? Olha, por exemplo, na situação em que a mamã se atrasa outra vez na escola, nós contamos 10 minutos. Tu não vais fazer nada antes dos 10 minutos. Nesses 10 minutos, olha, tu vais te distrair. Vais contar quantos carros brancos é que passam, por exemplo. Passaram os 10 minutos, eu ainda não apareci, tu vais ter com o funcionário da escola e pedes para fazer um telefonema para a mamã. O que é que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos a dar à criança um plano de emergência. Mas estamos a dar-lhe um plano de emergência que a obriga a confrontar-se com a sua emoção. Nós poderíamos dizer, a mamã não apareceu, liga logo para a mamã. Não. É importante encontrarmos uma estratégia que permita gerir a ansiedade e o medo que ela tem, porque nós não vamos estar sempre presentes. E numa situação futura, a criança vai se recordar disto e eu lembro-me que funciona fazer isto. Então, eu não fico totalmente desprovida de medo, mas eu não fico completamente avassalada por esse medo. Isto é promover a autoeficácia e a autonomia na criança. Outra questão que é extremamente importante, uma criança quando passou por uma situação, um adolescente quando passou por uma situação traumática, aquilo afeta não só a questão da confiabilidade, mas afeta a sua autoestima.
é como se eu estivesse sempre em perigo. Se eu estou sempre em perigo, eu não tenho como me defender. Se eu não tenho como me defender, eu não tenho capacidade para. Então é muito importante nós voltarmos a reconstruir esta noção de valor próprio. Às vezes uma coisa que podemos ir fazendo continuadamente no tempo, como, olha, diz-me uma coisa positiva que tu tens. Que característica positiva é que tu tens? Hoje, uma coisa que tu tenhas feito que tenha sido positiva. Que tu achas que, olha mamã, eu fiquei com muito medo quando foi para ir à secretaria buscar não sei o quê. Mas eu fui. Ok? Foi uma coisa positiva. Olha, eu fiquei com muito medo para ir à secretaria. Eu não fui. Mas já foi positivo teres reconhecido que tens medo. Então, o que é que vamos fazer da próxima vez? Então, listar as características, as competências da criança. Mas eu não consegui ir, eu tive muito medo. Mas tu já viste como tu és uma pessoa que já tens consciência disso. Que bom que tu já tens. Fantástico. Ajudar a criança a ver as coisas noutra perspectiva. Porque ela sente-se avaliada pelo resultado final. E o resultado final depende da nossa intervenção esporádica, periódica, continuada no tempo. Então, perceber, trazer de novo à criança esta questão de que ela tem competências, ela tem capacidade, está num processo de aprendizagem. Isto é extremamente importante para intervir numa situação destas. A valorização, sem dúvida, em qualquer fase da nossa vida, e particularmente na infância, é algo importantíssimo e algo que devemos sempre, na conversa com os nossos filhos, na conversa com os nossos jovens, e se somos educadores, independentemente da função que temos, ou da pessoa, ou do jovem, ou da criança que está diante de nós, esta questão da valorização é muito importante. Nestes episódios e neste programa, já sabe, se está connosco já há muito tempo, sabe que nós temos este manual, este guia de estudo para lhe oferecer a cada episódio. Aqui está ele, é um manual que o poderá ajudar a descobrir outras realidades, sem ser esta que estamos a tratar neste episódio, outras também que marcam de alguma forma as nossas emoções, a nossa saúde mental, que queremos tanto para a nossa felicidade e felicidade daqueles que nós amamos. Então entre em contacto connosco pelo 933939291 e nós teremos muito gosto em enviar um exemplar deste manual. Cristina, falar das crianças, sem dúvida, e já foram insights maravilhosos que pudeste partilhar connosco para ajudarmos os nossos mais pequeninos. E se fosse connosco? E se essa realidade é connosco próprios? Como fazer? Olha, Milu, antes de pegar nessa tua questão, deixa-me só, ainda na sequência do assunto que estivemos a abordar das crianças, fazer aqui 2 alertas que eu gostava que aqueles que nos ouvem, possam ter presentes. Por favor, não comparem as crianças. Pois. Esta questão do reforçar a autoestima de uma criança não significa que ela não tem aspectos a melhorar. Não significa que ela não tem falhas. Não significa que ela não tem situações em que são desafiadoras para nós e para eles. Mas esta questão de estarmos a comparar a criança com outros é extremamente destrutivo para a criança. Por outro lado, quando uma criança sente que é classificada pelo seu comportamento, ela tem tendência a reforçar esse comportamento. Este menino envergonha-me em qualquer sítio, só faz birras. Mas porquê que a criança está a fazer birra? A criança está a fazer birra porque tem uma necessidade não satisfeita, por exemplo, eu tenho fome, eu tenho sono, aconteceu alguma coisa, ou eu estou a fazer birra porque é a única maneira que tu estás atenta. É a única maneira que tu me dás atenção. Nós iremos, em momentos futuros, ter episódios centrados nesta questão do relacionamento familiar e da educação. E iremos abordar isto com mais cuidado. Mas eu sei que para nós, adultos, às vezes é frustrante e é mais simples irmos pelo caminho mais rápido. Olha, João, se tu estás sempre a fazer a mesma coisa. Mas será que a criança só é definida por aquilo que faz de incorreto na nossa perspectiva? Nós só temos ali um conjunto de defeitos. Nós não temos ali uma criança em potencial, com coisas maravilhosas que ela pode vir a trazer também. Então é por aí. Quando nós acreditamos, a criança vai ter tendência a acreditar também. Mas ela precisa de perceber se é consistente. Eu lembro-me
quando eu fui para a escola primária, imagina, uma memória que me ficou, não é uma memória traumática, mas uma memória que me ficou, de eu achar extremamente difícil fazer o A, o E e o I, portanto, as vogais, era extremamente difícil. Se tu me perguntares se eu hoje escrevo e aquilo nem ocorre na minha mente. Mas eu tive uma professora que não olhou para a minha dificuldade, olhou para a minha capacidade. Tu vais ver que vai ser tão bom quando tu conseguires fazer isto. Vai ser tão bom quando tu conseguires ler as letras. Isto é uma memória que me está presente. Foi alguém que fez a diferença. Daí que antes de responder a essa questão dos adultos, achei que era importante fazer este reparo. Em relação aos adultos, e se for comigo, que isto está a ocorrer, então eu gostava de fazer aqui 2 ou 3 reflexões que são comuns, seja aos adultos, seja aos adolescentes, seja às crianças. A primeira questão é que, após um evento traumático, a maior parte das pessoas evidenciam reações de stress. Faz parte. Portanto, não é pelo fato de eu estar a ter reações de stress que eu estou a ter um comportamento que é inusitado. Pelo contrário, eu não diria normal, mas é comum que isto possa ocorrer. Então, eu não tenho que natural. Exatamente, eu não tenho que me classificar por isto estar a ocorrer como se isso mostrasse que eu não estou no bom caminho. A segunda situação é que recuperar é um processo. Leva tempo. E como tudo na vida, o que leva tempo implica investimento e implica persistência. Portanto, eu hoje posso ter um dia melhor, amanhã posso ter um dia menos bom em relação a esta situação. Já regredi, já deitei tudo a perder. Não é verdade. Faz parte do processo evolutivo. Aqui há tempos eu achei muito interessante. Alguém que dizia, postou uma imagem que dizia: nós achamos que o processo de recuperação é uma linha contínua. O processo de recuperação é algo deste género. É ascendente, efetivamente. Mas tem momentos altos e momentos baixos. Só que como tem momentos baixos, nós achamos que não estamos a progredir. Então é importante termos esta noção. E termos noção de que o que é isto de ficar curado? Então ficar curado é aquilo que desapareceu da minha mente? Não. Este episódio não vai desaparecer da tua mente. Portanto, não significa esquecer o evento traumático. O processo de ficar curado varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, para mim, pode ser eu ter uma menor intensidade da sintomatologia de cada vez que aquilo vem à minha mente. Para outra pessoa, pode ser eu ter a capacidade de perceber que aquilo faz parte da minha vida, mas já não é uma realidade presente e eu consigo integrar isto de uma outra forma na minha vivência, ter outro tipo de qualidade de vida. Então, desmistificar um bocadinho isto do que é ser curado. Ser curado não é esquecer, não é passar uma borracha e fazer de conta que aquilo não existiu. Não fica amnésica. Exatamente. Aliás, essa é a expressão correta. O processo de cura significa desenvolver uma confiança progressiva em ti e na competência que tu tens para administrar aquelas emoções e aquelas lembranças. Agora, existe um conjunto de estratégias, aliás, se as pessoas pesquisarem, vão encontrar muita informação sobre isto. Nós vamos começar por abordar algumas neste episódio e depois iremos abordar, no próximo episódio, iremos completar esta reflexão, mas que se inseram no que nós chamamos o Trauma Informed Care. Se pesquisarem, vão encontrar informação muito interessante sobre isto. E eles atuam, sobretudo, em 7 dimensões. Para poder recuperar, a pessoa tem que ser intervida em 7 dimensões da sua vida. A primeira é perceber, eu vou passar a citar, perceber como é que as minhas experiências na infância estão relacionadas com as minhas lutas enquanto adulta. Perceber a relação de causalidade. Segunda é como é que eu posso viver com as memórias intrusivas do evento traumático. Intrusivas porquê? Porque eu não as puxo, elas vêm. Terceiro, identificar os meus gatilhos, os meus triggers, o que é que despoleta aquela memória. Quarto, identificar as estratégias de coping, as tais estratégias de intervenção, sejam elas positivas, sejam elas não tão positivas e de que forma é que eu as posso adequar de maneira a intervirem de forma mais correta. A quinta é trazer-me constantemente ao presente. Estratégias para me trazerem ao presente. Recordas-te de termos falado que aquilo que nos faz é prende-nos ao passado e condiciona-nos o futuro. E não vivemos o presente.
A sexta é aprender a regular melhor as minhas emoções. E a sétima área onde intervêm é esta questão da segurança no mundo. Perceber o mundo de uma forma mais segura e mais confiável. E eu gostava de passar desde já para a primeira dimensão, a dimensão de perceber como é que as minhas experiências na infância estão relacionadas com as minhas vivências enquanto adulta. No episódio anterior, tu falavas do exemplo do teu pai, ok? Mas eu recordo-me de um exemplo de um jovem que durante algum tempo acompanhei e que na sua infância ele sofreu bullying na escola, infância e adolescência, e foi uma situação efetivamente severa. E enquanto adulto, eu já o apanhei enquanto adulto, este jovem partilhava comigo uma experiência que tinha combinado com uma amiga, encontrar-se num determinado café para estarem um bocadinho juntos. Para chegar a esse café do local onde ele vinha, ele atravessava um parque. A determinada altura, nesse parque, estava um conjunto de rapazes. E começaram, infelizmente, a ter um comportamento pouco cordial com ele. Portanto, a fazer uns reparos, umas observações, a mandar umas bocas. Naquele momento, o cérebro dele bloqueou e transportou imediatamente à vivência do seu passado. E qual era a vivência do seu passado? Sempre que fazem isto, eu apanho. Sempre que fazem isto, eu não tenho capacidade de me defender. A forma como ele deve ter evidenciado esse medo perante os outros, já no momento presente, levou a que eles sentissem alguma ascendência e algum poder. E ele diz-me, Cristina, a determinada altura eu dei por mim a correr pelo parque fora, pelo jardim fora, com o grupo de rapazes a correrem atrás de mim. Só pararam quando eu cheguei ao café. E eu fiquei sentado nas escadas do café, na parte traseira, junto com a minha amiga. Eu chorei para aí compulsivamente 1 hora. Perceberes, e isto é uma experiência que nos dói por dentro, mas perceberes que há uma causalidade, que tu reagiste assim porque ficaste presa a um evento no passado, acaba por ser libertador, porque aí tu podes fazer algumas perguntas. Porquê é que eu reagi assim? A segunda pergunta que tu podes fazer é: o que é que efetivamente me fez sentir ameaçado? E aquilo que ocorreu no passado era algo que estava a reproduzir-se exatamente no presente? A outra questão que tu tens que colocar a ti própria, numa situação futura, que estratégia é que eu tenho? Qual é o meu plano de defesa? Imagina que eu sou confrontado novamente com uma situação deste género. Será que eu posso recorrer à ajuda de alguém que esteja ali no parque, aproximar-se-me de um local com mais pessoas? Será que eu posso, percebendo que existe um grupo de rapazes e eu não me sentindo confortável com o tipo de atitude que eles poderão ter comigo, poderei optar por outro caminho para ir para o café? O que é que eu estou a fazer? Eu estou a trazer a mim o senso de autoeficácia e de autocompetência. E perceber que existe uma causalidade ajuda-me a agir sobre a situação também. Isto é extremamente importante. E se me permites ainda abordar agora, depois deixaremos as próximas dimensões para o próximo episódio, o que é isto de viver com as memórias intrusivas do evento? Eu sei que emocionalmente, muitas vezes o nosso cérebro emocional prevalece sobre o nosso cérebro racional, utilizando aquela dualidade simplista que nós fizemos alusão num dos episódios. Mas eu tenho que racionalmente dizer para mim mesma exatamente isto. São só memórias. Não é a minha realidade atual. E por muito avassaladora que aquela memória seja, ela vai-me trazer um conjunto de pensamentos e de crenças que não significam necessariamente a realidade atual. Então, sabes que uma coisa que nós devemos fazer é identificar um a um os pensamentos que aquilo me traz. Aquela memória traz-me que tipo de pensamentos? Vamos dar-lhes nomes, vamos identificá-los. E vamos fazer perguntas. Mais uma vez, as questões. Não é aceitar tacitamente. Imagina, eu estou num supermercado, está muita gente, eu sinto-me ameaçada. Mas porquê é que eu me sinto ameaçada? Quantas vezes é que eu já vim ao supermercado e tinha muitas pessoas e não aconteceu nada? De que forma é que isto me transporta para um episódio anterior? Que condições é que existem atualmente que são exatamente iguais às condições em que aquela situação ocorreu? Nós vamos ver que a grande percentagem, a grande maioria dos episódios em que o medo nos bloqueia já não correspondem a uma realidade. E a pergunta que eu tenho para colocar é: o que é que contribuiu para a situação traumática no passado que está presente hoje? E vamos ver que a maior parte das vezes não está presente. É o meu medo
de que algo venha a ocorrer e que faz com que aquilo efetivamente esteja em cima da mesa. E fazer uma outra questão. Que tipo de crenças sobre mim é que isto me está a causar? Estas memórias estão a dizer-me o que em relação a mim? Que eu sou incapaz, que eu não vou ser capaz de lidar com esta situação, que eu não consegui ultrapassar. Mas o que a realidade me tem demonstrado? Eu tenho vivido até ao dia de hoje. Então eu tenho tido um dia atrás do outro, em que tenho tido estas memórias, e nos dias em que eu consigo lidar com estas memórias de uma forma que eu considero mais eficaz, o que é que tenho contribuído para isso? O que significa que eu não sou assim tão desprovida de recursos, nem sou assim tão disponível, não é esta a expressão correta, mas as outras pessoas não têm assim tanto poder sobre mim. Eu creio, sobretudo, e daquilo que nós poderemos retirar, daquilo que estivemos a conversar e a refletir, nós poderemos todos viver, ou seja, não temos que ser escravos das circunstâncias, nós podemos estar acima das circunstâncias, ou devemos, para ultrapassar exatamente esses mesmos desafios. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, no próximo programa, no próximo episódio deste programa que já é seu, mas lembrei-me agora de trazer novamente um dos versículos que nós já tínhamos visto, não sei se foi no episódio anterior ou no outro, apenas para deixar para si este alento que vem da parte de Deus. Quando o Senhor diz em Isaías para não nos lembrarmos das coisas passadas, e é interessante que no versículo 19 do capítulo 43 ele diz: "Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Ou seja qual for o seu desafio que esteja a atravessar, a sua dificuldade, ou a dificuldade daquele que você ama, o Senhor promete que onde há secura, onde há deserto, onde há dor, onde há trauma, onde há stress, o Senhor pode dar uma nova vida. É isso que nós acreditamos, e por isso estamos aqui a trazer informações que pedimos a Deus sejam um bálsamo na sua vida. Foi bom estar consigo. Até o próximo episódio, se Deus quiser.